Que a paz de nosso querido Mestre Jesus Cristo esteja com todos e que possamos estar fazendo o melhor proveito possível deste nosso momento aqui. Graças a Deus, podemos nos reunir mais uma vez. E essa semana nós estamos agradecendo em outros grupos de oração, de vibração e de estudos do Evangelho, a graça que é nós podermos ter essa tecnologia, Seja celular, seja computador. Então, às vezes, nós esquecemos de agradecer a oportunidade que nós tivemos de ter essa tecnologia que nos permite falar de Jesus e ainda interagir com as pessoas, tá? De bom grado e de boa maneira. Talvez a gente até avance nos nossos estudos. Eu sei que o WhatsApp é algo que todos têm mais acessibilidade, não é? Mas, de repente, até mesmo no próprio celular da pessoa, cada um de nós, de repente, poderá avançar no sentido de não só ouvirmos as vozes, como também nos vermos para podermos matar a saudade. Então, hoje, nós estamos aqui com o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E é esse o nosso norte de estudo hoje. Eu estou falando aos amigos do Estrela da Caridade e aproveito também para estender esse mesmo estudo aos outros amigos das outras casas espíritas que também comungam conosco deste aprendizado contínuo, porque o aprendizado é para sempre. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós temos, a partir do versículo 5, aquele momento em que Jesus reúne os 12 apóstolos e vai enviá-los de cidades, ou seja, para que eles vá para todos os pontos, norte, sul, leste, oeste, e ele está dizendo o seguinte: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Jesus falando isso no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, Jesus está querendo evitar que os novos apóstolos entrem em confrontos. Fala para eles, olha, não vão aos gentios. Primeiro porque os gentios, muitos deles nem creem no Deus único. Muitos são politeístas, têm vários deuses. Então Jesus está falando, não vai lá tentar convencer esses lá agora. Vai aqui mesmo, na nossa terra, no nosso povo. E nem precisa ir na cidade dos samaritanos. Depois continua no versículo 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, Jesus está falando para que eles realmente comunguem com o povo judeu ali, na casa de Israel. Muitos que estavam até descrentes por causa do sofrimento ou por causa de outras contendas com aqueles dominadores da época, que eram os romanos, tá? E eles estavam já descrendo, ou já não estavam mais com esperança no Cristo que viria, como estava nas velhas Escrituras. Continua Jesus no versículo 7. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, como eles já esperavam, de certa forma, era a esperança dos antigos. Aí Jesus diz, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, Jesus está dando a eles esta autoridade, em nome de Jesus, ou até mesmo através dessa energia crística de Jesus de Nazaré. Eles estão empoderados em suas próprias competências para poderem fazer isto que Jesus está enviando eles para fazer. Não vos provereis de ouro, continua Jesus no versículo 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então eles estão sendo enviados a trabalho, em tarefa, e com certeza Deus há de alimentá-los através das pessoas que eles vão encontrar de boa vontade, de bom coração, que vão saciar-lhes a sede
saciar-lhes a fome e protegê-los das intempéries do tempo. Mas aí, nós estamos, né, dentro do nosso ponto aqui, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, como diz Jesus, e está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. E por esse ensinamento, Jesus já está dizendo para nós, primeiro, que se nós estamos recebendo algo que não tínhamos até então para aliviar a dor de alguém, por que nós iríamos usurpar esta outra pessoa que nós fomos ajudar com um dom que nós recebemos ou desenvolvemos por iniciativa de uma autoridade superior? Há uma autoridade intrínseca, imanente em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, este que nós gostamos do seu exemplo, porque nos empodera. Jesus está falando, confia e vai lá, anuncia que o reino dos céus está próximo, na verdade já está entre nós. Basta que nós realmente busquemos o bom entendimento do reino dos céus que Jesus nos traz. Jesus está falando, olha, se você não pagou nada para ter isto, então distribua gratuitamente. E às vezes isso serve para tudo. Nós vamos falar aqui de mediunidade, mas serve para toda e qualquer uma das competências adquiridas, que embora tenha um mínimo de esforço, às vezes nós recebemos com muita ajuda. Muita gente colaborou para que nós chegássemos onde estamos e alguma coisa disso nós poderíamos estar doando. Eu lembro que quando estudava com o Sérgio Felipe de Oliveira, ele dizia para os outros médicos e profissionais de saúde e outros também que tinham clínicas de terapia diversas, né, de tratamentos holísticos, e o Sérgio falava que era interessante que tivessem algum momento ou algum procedimento que fosse feito gratuitamente, por caridade e por reconhecimento a essa humanidade que de alguma forma colaborou para o aprendizado deles, ou daquela pessoa, né, daquele profissional. Isso é interessante, porque alguns de nós, às vezes, não conseguem retribuir para a natureza gratuitamente, e a natureza na figura do próximo, né, gratuitamente, aquelas conquistas que tivemos, como se tudo tivesse dependido apenas e tão somente de nós mesmos. Depois Jesus nos traz aí a consideração, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, falando, olha, nós temos aí pessoas, no caso aqui ele está falando, né, dos escribas, que se exibem passeando em longas túnicas, sabe? E tem pessoas realmente que têm uma pompa, né? Ou seja, dizem que o traje faz o monge, mas nem todos que estão trajados como monge são verdadeiros monges. Então, algumas situações fogem ao equilíbrio das coisas. Nós precisamos apenas e tão somente de Jesus. Não usurpar a boa-fé de ninguém. Porque às vezes nós conhecemos um jeito ou outro, um tipo de procedimento que é espiritual, que é de oração mesmo, e nós cobramos por isso. A pessoa quer receber pela oração. Às vezes nós fomos ajudar alguém enfermo, não é? E as pessoas estão lá enfermas e pedem para nós irmos orar na casa delas. E às vezes nós temos um grupo, inclusive o Estrela tem um grupo que vai fazer, não é, atendimento fraterno nas residências. Também temos outro grupo, em outra casa que eu trabalho também, que tem a equipe do Evangelho no Lar, não é? E também tem a equipe daqueles que vão aos hospitais fazer oração, imposição de mãos e dar passe, se a pessoa aceitar, né? De bom grado essa doação que eles estão fazendo. E isso é dado gratuitamente. Ou seja, a pessoa está reconhecendo que existem seres humanos necessitados e que ela pode fazer alguma coisa. Então ela vai e faz. Ela não fica, então, usando da fraqueza ou da doença dos outros.
para se apoderar de alguma coisa, seja de herança, seja de riqueza, seja de dinheiro ou qualquer coisa assim. Tá? Não estamos dizendo que a pessoa está impedida de dar, mas nesses momentos convém que essa doação fosse feita em forma de caridade para outros, que ela pudesse se erguer, se levantar e servir a outros também. Assim todos estaríamos mais gratos à natureza divina em nós. Por isso o plano espiritual, juntamente com Kardec, aqui, né, no nosso item 4, está dizendo, Jesus ensinou também, não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas, sob o pretexto de longas preces, os escribas devoram as casas das viúvas. E aqui, a palavra viúva não está assim à toa aqui também, não. Não é à toa que está a viúva aqui. Estando mais fragilizada e tendo o seu esposo deixado alguma coisa, os escribas, então, buscando, não todos, tá bom? Alguns deles, Jesus está falando justamente da má prática de quem cobra por aquilo que não deveria cobrar. Então eles vão lá e fazem longas preces, e às vezes as longas preces é para justificar o valor pago. Não é, sabe aquela coisa? Eu fiquei na sua casa 10 minutos orando. Aí alguém fala, poxa, mas eu poderia receber alguma coisa, não é? Aí a pessoa até avalia, 10 minutos, vamos dar alguma coisa. Ou seja, eu cobrei de alguma forma isto. Agora, se eu falar, nossa, eu fiquei 1 hora, 2 horas orando na sua casa, para o seu bem, para isso, para aquilo, então a pessoa fica um pouco mais acanhada de não dar nada, ele quer realmente receber mais e ele acha que a hora dele vai valer muito mais, tá? Para estar ali orando por alguém. E quem ora está apenas buscando conexão com Deus para que Deus haja através dos seus emissários e beneficie aqueles de boa intenção. E é isso que nós buscamos fazer. Não estar devorando a casa de ninguém. Nós queremos servir de bom grado todas as vezes que for dito algo que tem a ver com os mecanismos de nossa crença. É interessante porque Kardec coloca também aqui no item 4, não é? A questão de que nós orando, e às vezes até cobrando para quem cobra, tomara que não seja o caso, tá? E é para que nós vigiemos, mas nós orando, não há garantia nenhuma de que a prece será atendida, até porque as intenções talvez nem sejam essas, né? Pelo menos desse escriba ou dessa pessoa que está querendo ajudar. Às vezes a intenção é do outro, a boa intenção. Então, pelo outro, às vezes até a graça é alcançada, mas não por aquele que foi lá cobrar para orar. Às vezes o outro foi despertado. Isso é interessante, mas não há garantia. A garantia só vem de Deus. Agora, vamos lá. Algumas pessoas me conhecem e eu dou graças a Deus por isto. Em alguns lugares onde nós somos chamados, fora da casa espírita, para poder fazer algumas dissertações, não é? Palestras, às vezes as pessoas vêm e ressarcem toda e qualquer despesa que tivemos e ainda nos dão para voltar. Isso é comum? Não, não é comum, mas acontece. Agora, olha só a questão. Tanto as pessoas dando ou não, iríamos estar lá da mesma forma, porque estávamos indo para pregar o evangelho ou, de alguma forma, levar algum tipo de consolo e ou motivação para agir na fé. E é isso que nós fazemos. Então, a coisa existe para esta questão de preces, orações, palestras evangélicas, a questão de cobrar, a princípio não. Mas existem pessoas que querem ajudar, veem o trabalho e também ressarcem? Sim, existem. E se elas não o fizerem, iremos do mesmo jeito. Olha que coisa interessante. Nós trabalhamos em várias casas.
e nas várias casas que vamos, nós realmente fazemos aquela espontaneidade e caridade para podermos estar diante do Evangelho de Jesus, porque isso é uma dádiva, isso é um privilégio. Estar aqui hoje com vocês, nós estamos numa época de pandemia, isolamento social, muita gente ficando em casa, e aí nós temos a nossa tarefa de estar trabalhando alguma coisa, como foi meu caso e como é de muitos outros, né? De estar trabalhando alguma coisa, mas num determinado horário a gente fala, opa, preciso parar, porque tem um encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus a uma determinada turma, a um grupo de pessoas que conosco comunga há algum tempo o Evangelho. Então isso é um prazer enorme. A princípio não tem dinheiro que pague, mas nós estamos aprendendo isso. E isso é para cada um de nós desta forma. Então é só para deixar bem claro isso, tá? Não há aquela coisa de que nós estaríamos indo lá para receber. O nosso recebimento já é a possibilidade da vida que Deus nos dá para poder compartilhar com algumas outras pessoas o Evangelho que nos ensina o exemplo do Mestre Jesus, o qual nós temos como modelo, o qual nós temos como guia, e buscamos, então, segui-lo, já que adotamos como guia. Não é fácil, mas também não é impossível, e nós damos graças a Deus de estarmos dentro da possibilidade. Ainda no inciso 4, aqui, no item 4, tá? Do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa das passagens, diz-nos Kardec e o plano espiritual que ainda tem um inconveniente as preces pagas. É que quem paga por alguma coisa se acha dispensado de fazer. Então, por exemplo, se você tem uma empregada ou empregado que faz os trabalhos domésticos, ou que você contratou para fazer limpeza, higienização na sua casa, ou lavar o automóvel, qualquer coisa assim, quando você paga, você apenas exige o trabalho. Então, por exemplo, eu deveria manter meu carro menos bagunçado. Mas como eu vou pagar para alguém lavar? Então eu deixo meu carro de qualquer jeito, porque eu me acho dispensado de arrumar o veículo ou de deixar mais em ordem o veículo, só porque alguém vai fazer isso através da paga. Ou seja, eu vou pagar para alguém fazer. A mesma coisa a oração. Quando a pessoa paga para receber uma oração ou uma palavra que seja levada para alguém, a pessoa mesmo se acha desobrigada, já que ela pagou, então ela vai cobrar. Tanto que vai cobrar o resultado, tá? Tanto que tem algumas pessoas que reclamam depois em alguns templos e algumas igrejas que acabaram doando tudo, dando dinheiro, deu carro, deu casa, deu tudo, e o tal do milagre não aconteceu. E aí as pessoas voltam para lá chorando e tudo mais. Mas sabe que muitas delas não oraram o suficiente. Vou voltar a falar o seguinte, não era para cobrar nada, nem dar ideia de que as pessoas deveriam pagar nada. Porque, afinal de contas, o templo é de oração e foi dedicado a Deus. E se foi dedicado a Deus, esse templo, para sobreviver, precisa de nossa ajuda, mas não precisa de cobrar nada de ninguém. Cada um será conscientizado a ajudar da maneira que pode. Mas, às vezes, a pessoa se sente desobrigado de orar, desobrigado de mudar comportamento, desobrigado porque pagou por alguma coisa. E depois ainda reclama do orador, reclama do padre, do pastor, do presbítero, reclama do expositor evangélico, reclama do orientador ou do atendimento fraterno da casa, reclama de tudo. Por quê? Porque a pessoa não muda comportamento, mas quer resultado. A pessoa não passa a orar mais buscando a Deus, mas quer a bênção. É incrível isso. Mas isso tem, dentro desse nosso tema de hoje, esse cunho de que
ela se sente desobrigada, dispensada de orar ou mudar comportamento, já que alguém está orando por ela. Era o que acontecia lá nos tempos de Jesus, um pouco antes e também no tempo dele, que as pessoas ofereciam determinadas oferendas, como estava nos livros ou nos escritos de Moisés, e acreditavam que só por oferecer aquelas oferendas, tá, já estava quites. O mal que elas tinham praticado já estava sarado, sanado, zerado, passou a régua. Não era bem assim. E foi isso que Jesus veio ensinar para nós, que não queria sacrifícios, né? Mas boa vontade, adoração em espírito e verdade. Uma outra situação que nós falamos, acabei de falar e devo repeti-la para que fique claro. Alguns lugares nós vemos lá as casas, tá? Que são os centros espíritas, as instituições espíritas, as igrejas, os templos e tudo mais, precisam se manter no mundo material. Precisam se manter no mundo material. Então, cada uma delas sua a camisa para encontrar pessoas de boa vontade para poder manter a casa. Porque há um trabalho digno. Só que as pessoas não podem manter um trabalho que vai crescendo e que vai chegando cada vez mais pessoas, mantendo na sua própria residência. Não é fácil, gente. Qualquer pessoa pode começar na sua própria residência uma instituição de caridade, uma instituição religiosa ou semelhante. Mas mantê-la lá na sua residência, enquanto ela cresce, que as pessoas estão vindo buscar a palavra, estão vindo buscar o passe, estão vindo buscar consolo, estão vindo buscar encorajamento, então começa a vir muita gente e aí a nossa casa vai criar um descompasso. Ou seja, nós queremos servir a Deus, mas nós vamos talvez desservir ao nosso próximo, mais próximo, que é aqueles que convivem conosco em casa. Daí a necessidade de termos outros lugares. E aí, então, o que fazem? Alugam espaços ou financiam espaços para que no futuro lhe pertença definitivamente. Tanto alugando quanto financiando, precisa pagar. Não vem espírito nenhum pagar as prestações. Não desce nenhum espírito do céu para pagar a conta de luz, de água, tá? Se tiver um trabalhador, não só os voluntários, mas se necessitar de algum segurança, não vem espírito nenhum pagar o segurança. Nós vamos precisar pagar os serviços dessa pessoa. Então, existem centros e instituições que, graças a Deus, conseguem motivar seus alunos, seus trabalhadores e alguns dos seus assistidos, tá? Para poderem colaborar com a manutenção da casa, com os materiais de limpeza, com lâmpada que queima, que você trocar, água para lavar a instituição, entendeu? Conta de água, conta de luz, cadeiras, às vezes bancos que estão lá, estão à míngua às vezes, coitados, às vezes está ali aquele banco já bem caquético, bem rachado, e às vezes bastava o empenho do grupo para se unir e falar, opa, vamos comprar novos. Quem gostaria de colaborar? Pode ter certeza que algumas pessoas vão colaborar. E não precisa depois ficar batendo no peito. Está tudo organizado, as paredes estão pintadas porque eu doei a tinta. Aí já não há muita misericórdia, né? Nós queremos dizer que a casa só existe por causa de mim? Não. A casa existe por causa de Deus, o propósito de Deus, a luz divina do querido Mestre Jesus e o empenho total de alguns espíritos que se tornaram mentores da casa e que tem uma equipe com eles que vão auxiliando e motivando pessoas a virem servir de bom grado. Então, graças a Deus, as casas espíritas e outras casas de evangelho, religiosas e templos, existem muitos e muitas pessoas que são voluntárias, que vão lá para lavar, para esfregar, para fazer manutenção,
E tudo isso sem ganhar um tostão. Pelo contrário, pagando do próprio bolso a sua condução para chegar até lá. E às vezes pagando do próprio bolso até mesmo material que vai ser utilizado na casa. São assim que as casas se mantêm. E quer saber? Está crescendo cada vez mais. Deve ser um sinal de que há pessoas de boa vontade por aí afora. Graças a Deus. E que venham mais. E que nós possamos ser mais atenciosos, acolhedores, e que com isso possamos obter mais ajuda para a nossa instituição, para que ela possa servir ainda mais pessoas de um modo mais digno. Nesse capítulo 26 também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa passagem aqui dos mercadores expulsos do templo. E aí Jesus, tendo entrado no templo, diz o item 5, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam, porque existiam verdadeiras mercadorias, era o pessoal vendendo ouro, prata, animais, porque como era a porta do templo, e naquele tempo muitos levavam sacrifícios, sejam de manjares ou sejam de animais, para servirem de paga pelos seus pecados, tá? Então as pessoas já vendiam ali mesmo. Começaram a expulsar. Então Jesus derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada a casa das orações por todas as nações? E, entretanto, fizerdes dela um covil, ou seja, um local ali, né, de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam meio de prender a Jesus, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. O povo ficou maravilhado com aquele tipo de atitude, até porque muita gente achava um escárnio, né? Estavam usurpando. Talvez até aqueles mercadores ali sobrefaturavam os seus produtos, porque sabia que a pessoa estava ali e de repente acreditava, né, que precisava de oferecer alguma coisa no templo, e como não ia voltar na sua terra ou na sua casa para pegar, os mercadores já vendiam ali mesmo. Isso acontece até hoje, é o tal da lei da oferta e da procura. Então, se eu estou tranquilo e acho à vontade aqui, tenho tempo para isso, o preço é menor. Eu posso pesquisar mais, eu posso ir mais longe. Agora, se eu estou na iminência da coisa e as pessoas identificam isso, às vezes as pessoas abusam. E Jesus está dizendo o seguinte: naquele lugar não deveria haver esse tipo de abuso. Naquele lugar, nós deveríamos estar até mesmo servindo as pessoas. Era para ter lá locais onde fosse servido, doado às pessoas o que elas necessitassem para fazer suas oferendas a Deus, para poder fazer seu sacrifício ou para adorarem a Deus à sua maneira. Isso talvez fosse mais ou melhor a contento. Agora, o que acontece? Vinha pessoa de outros países, por isso que nós tínhamos os cambistas, né, para poder mudar aí, fazer essa equiparação dos valores do que eles traziam com os valores de lá, e aquela coisa toda. Jesus, ao ver aquele comércio todo, e que muitos estavam ali, mais para ver mercadorias do que adorar a Deus do templo, e Jesus então fala: olha, sai daqui, vamos sair daqui, e manda sair mesmo, limpa a área. E Jesus, então, começa todo esse movimento, deixa muita gente admirado, porque Jesus tinha peito para fazer. Ô homem de tutano! Jesus não era fraco, não. Então fez, mas aí depois a turma queria ver como é que fazia, manda aprender, não manda aprender, o povo está ali, admirado com ele, de repente os apóstolos também o rodeiam e o tiram dali, né? Mas o fato é que nós precisamos prestar atenção se nós não estamos sendo
os mercadores. Porque agora nós temos 2 pontos para estudar aqui. O primeiro é, sou eu quem estou aproveitando o espaço do templo para usurpar, sobrefaturar aquilo ao qual nós estamos atendendo as pessoas? Se sou, eu preciso repensar para me alinhar à vontade de Deus. Agora, sou eu que estou alimentando a estes que estão lá usurpando? Porque, como nós dissemos, existe uma lei de oferta e de procura. Se as pessoas fossem para o templo e entrassem diretamente para adorar a Deus, aqueles que queriam fazer negócio, vender mercadorias, aquelas coisas, não iam ter o que fazer ali. Então, será que sou eu que estou alimentando aquele comércio todo? E permitindo, porque eu estou aceitando todo e qualquer tipo de preço, então eu estou permitindo que as coisas lá sejam assim mesmo. Uau! E aí cria um ciclo vicioso, né? Pessoas que pagam o que eles querem e cobradores de impostos que também vão lá cobrar sua parte. E às vezes não é nem tão oficialmente. Uau! Então, às vezes, essa atitude de não ir diretamente adorar a Deus, orar, refletir, meditar com Deus no seu templo, às vezes a não atitude de fazer isso diretamente está promovendo que outros criem um ciclo e uma dinâmica de um tirar do outro e, por consequência, tirar da gente também. E aí, seguindo para o nosso finalmente, no capítulo 26, não poderia deixar de falar da mediunidade. E aqui nós estamos falando mais dessa mediunidade ostensiva. Sabemos que todos somos médiuns, só que o próprio Kardec, ele diz que às vezes a coisa é tão sutil em nós, muitos há que não percebem nada, que não sentem nada, que não têm o mínimo de senso para discernir o seu redor, que não podemos dizer que essa pessoa realmente está atuando mediunicamente, não é? Então, devido a isto, o próprio Kardec nos coloca ou nos traz que poderíamos dizer que médiuns mesmo são esses que têm algum tipo de mediunidade ostensiva. E então, no nosso meio, nas nossas casas, no nosso centro, nós temos muitos médiuns. E nós temos médiuns ostensivos, ou seja, médiuns que realmente permitem que alguns irmãos do plano espiritual, vamos falar primeiro dos mentores, dos guias, dos trabalhadores, venham estar, de algum modo, acoplados com eles para poderem atender a outros encarnados e desencarnados nas suas necessidades. Há também os médiuns que, independente de estarem na casa espírita, têm uma ostensividade tão natural da sua capacidade mediúnica, porque quem tem, devido a ter esta capacidade mediúnica ostensiva de modo tão assim espontâneo, nem sempre esses médiuns estão tão educados ou disciplinados a ponto de orientar e de dar o start da sua janela ou porta mediúnica nos momentos que melhor lhe convém. Tanto que algumas pessoas podem até fazer algum tipo de apresentação e cobrar por esta apresentação apenas para que haja desenvolvimentos mediúnicos. E aí alguém diria, mas isso não depende do espírito comunicante? Sim, depende do espírito comunicante. Mas às vezes o médium fica iludido com espíritos de menor grandeza. E estando iludido com espíritos de menor grandeza, é óbvio que há sintonia entre eles. E passa a haver uma certa ligação. E esta ligação faz com que esse espírito que o domina, ou que lhe ilude, esteja presente em muitos dos momentos em que ele quer se exibir. E em querendo se exibir e cobrando para isso,
ou o espírito está lá com ele até o dia da rasteira, porque o espírito precisa seduzi-lo o suficiente até um determinado dia não ter mais esse contato, justamente para prejudicar a moral, prejudicar o dia a dia, prejudicar o médium de alguma forma. Não cobre por aquilo ou pelo dom que você desenvolveu gratuitamente. Não cobre. Faça valer o amor de Deus através de ti. Porém, em tempos de isolamento, e nós estamos aí vivendo o isolamento, e nós havíamos aprendido que melhor é estar num grupo coeso, que assim a manifestação espiritual fica melhor trabalhada, porque se eu não estiver vigilante o suficiente, outros irmãos ao meu lado estarão, de forma que além de socorrer encarnados e desencarnados que vieram para assistência, acabam socorrendo também encarnados e desencarnados que estão ali para trabalhar, estão ali para servir, ou pelo menos o encarnado veio com esta intenção. E o desencarnado, se não for de bom grau, se não tiver um grau mínimo de boa vontade e de caridade, talvez quisesse estar ali para atrapalhar o trabalho. E graças a Deus, estando dentro de uma casa onde outros estão imbuídos disto, ou desta boa intenção em servir e amar o próximo, acabam não encontrando os meios de atrapalhar nem o encarnado trabalhador e nem o trabalho em si. Isso é interessante para todos nós. Mediunidade está com uma mediunidade ostensiva, seja ela de que natureza for, de que fenômeno for, com o qual nós trabalhamos, este fato não é algo que nós vamos adquirir na faculdade, não. Nós estamos estudando, por exemplo, nas casas espíritas, para melhor dominar esta arte em nós, para melhor controlar este dom, para termos competência mediúnica a partir do amor ao próximo, a partir do entendimento do mecanismo, e entendendo o mecanismo, podermos acioná-lo ou nos colocar melhor para a sua apresentação em determinados momentos, em determinadas horas. E em outras horas, deixarmos realmente a porta fechada ou a janela fechada, porque nós sabemos ou vamos aprender como fazer isto. É para isso que nós estamos estudando doutrina espírita e os ensinamentos dos Espíritos através do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, da Gênese e também, é óbvio, para facilitar um pouco de como é que nós nos comportamos, o livro Céu e Inferno. São esses os livros bases aí da codificação que, de alguma forma, vai nos orientar a termos uma melhor conduta nas reuniões mediúnicas, a termos uma melhor conduta nos momentos que não estamos em reunião mediúnica, mas mesmo assim precisamos ter poder sobre as nossas faculdades, e com isto nós podermos viver melhor com as capacidades, os dons inerentes ou imanentes a cada um do ser criado por Deus, principalmente nós que assumimos essa tarefa mediúnica nesta presente encarnação. E por que mediunidade gratuita está nesse capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque como Jesus ensinou, dai de graça o que de graça recebestes, tá? É para nós fazermos o mesmo. Já que não tem como fazer, adquirir a mediunidade com algum tipo de técnica, ou você tem ou não tem, você pode despertar aquilo que tem, mas não adquirir isto, então, por que não servir o próximo gratuitamente? Para que serve essa mediunidade?
para que espíritos superiores, ou melhor trabalhados do que nós, possam ajudar a outros, retirando esses outros de algum tipo de sombra que eles possam estar vivendo. Também é utilizada a mediunidade para fortalecer a vida eterna ou a crença na vida eterna que muitos de nós temos. E que aí os espíritos vêm falando do mundo espiritual e com isso faz sentido ao nosso viver e ao nosso entendimento. Também a mediunidade tem consolado muitas pessoas através das mensagens dos entes queridos que desencarnaram e que se encontram no plano espiritual hoje e que também têm saudades. Também gostariam de ver-nos aqui encarnados mais fortalecidos. Então a mediunidade também serve para isso. Em todos esses casos, ela é colocada a serviço do próximo. Algo que temos gratuitamente e que vai ser acionado para serviço ou atender ao próximo. De preferência, graças a Deus, sem cobrar nada por isso. Por isso que o médium vai ter que ser disciplinado, porque ele não pode misturar as casinhas. Ele vai ter que continuar sua vida na matéria e ainda colocar à disposição do Deus, do Jesus, nosso Mestre Cristo amado, e do plano espiritual, este dom que vai servir a outros. Então eu não posso desconectar. Eu não posso largar o mundo e agora viver apenas disso aqui. Não! Eu tenho que fazer as coisas do mundo, até que eu possa realmente largá-lo. Né? Eu lembro agora de Chico Xavier, que trabalhou até se aposentar. Depois de se aposentar, agora tudo bem. Se aposentou, já está com alguma coisa garantida, pode viver ou vivenciar as suas necessidades materiais, dá para viver com aquilo que ele está ganhando, e ele também se adaptou a isto, graças a Deus. Tá? E aí, com isso, ele pode realmente se dedicar um pouco mais a outros trabalhos. E assim foi. Graças a Deus, tem muita gente por aí assim, nos seus negócios, nos seus trabalhos, e servindo 1, 2 ou 3 vezes por semana ou mais nos centros espíritas, nas casas espíritas. No item 8 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte: todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os chamassem, recompensando-os a tanto por sessão. Então, Kardec mesmo coloca várias vezes que os encontros, as reuniões, esses momentos de tarefa mediúnica devem ser sérios, encontros sérios. É óbvio que sério não quer dizer sisudo. Todos os encontros, então, nós não podemos ir para lá apenas como se fosse uma brincadeira. Aí vamos ver o que vai acontecer. Curioso, sabe aquele negócio do trabalhador curioso? Vamos ver o que vai acontecer hoje? Não! Vamos lá para servir. E o que quer que aconteça, que Deus nos ampare e que possamos ser bons instrumentos na mão de nosso querido Mestre Jesus. Continuando ainda no item 8, o finalzinho, diz o seguinte: portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade e o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Lindo. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos este compromisso quando nós estamos ali servindo ou quando nós vamos estar com alguém em algum lugar, mesmo que não seja o centro espírita, tá? Usando das orações
ou mesmo da meditação, ou seja, do que for que nós tenhamos aprendido, que nós não cobremos isso de ninguém, uma vez que estamos recebendo gratuitamente, seja do plano espiritual, seja do ensinamento das casas espíritas. No item 9 tem o seguinte, a mediunidade séria. A mediunidade séria. Eu estou falando do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala, a mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. Qual? É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugidio, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por essa razão, equivale a uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar algum proveito. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nem um talento. É por isso que ela não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles, não há mediunidade. Lembrando que mediunidade significa ser intermediário, médium, né? Intermediário de algo, no caso dos espíritos do plano espiritual, para com os encarnados. Então, para um pouquinho, se eles não participam, não há mediunidade. Ok. A aptidão pode continuar. A aptidão, ou seja, eu continuo tendo a ferramenta, continuo tendo a janela, a portinha mediúnica, ótimo. Mas o exercício é falso, é nulo, sem a participação dos espíritos. Não dá para vender mediunidade. Não dá para vender mediunidade. Vem para cá, um curso de 10 meses e eu te torno mediúnico, você vai pagar R$1.000 por mês e em 10 meses você será um médium. Não tem isso. Nós estamos aqui para nos ajudar, a ajudar as pessoas que têm essa mediunidade e não sabem como trabalhá-la, e que precisam aprender, e que precisam entender que são médiums, e que precisam entender que o corpo fala, e muitas vezes a mediunidade está atacando alguma parte do corpo porque as energias estão precisando circular. E essa pessoa, quando aprende um pouco sobre a comunicação espiritual, sobre estas técnicas, sobre como estar numa reunião séria e como começar a se colocar à disposição dos bons espíritos, esta pessoa, então, começa a fluir na caridade, no que diz respeito a atender, a trocar os nossos bebês, a amparar os idosos, a ajudar alguém com a sua carga, sabe? A não julgar, a não prejulgar, pelo contrário, a estar de braços abertos para atender. Então, fora da caridade, não há salvação. Que Deus possa nos ajudar a entender isto. Agora é óbvio, como diz Kardec, nós demais coisas que nós precisamos trabalhar nos nossos estudos e nos esmerar para nos profissionalizar, então cobremos, não tem problema nenhum, é profissão. Agora, mediunidade não é profissão. Deus nos ajude a entender isto, para que nós continuemos a dar de graça o que de graça recebemos. Neste momento, vibramos pelo bem do planeta Terra, para que haja empenho dos homens de ciência, como tem havido, buscando uma solução adequada e definitiva para que a humanidade possa trabalhar melhor a sua imunidade aos vírus, em especial este que atacou os seres humanos no planeta nesta pandemia de Covid-19. Então estamos pedindo a Deus que socorra, fortaleça
a imunidade de muitos, fortaleça a fé, o bom humor e a boa nova nas almas dos encarnados e dos desencarnados, de forma que saibamos que nada ocorre por acaso e que todos estamos sendo chamados a fortalecer-nos em espírito, em mente, em corpo e em verdade. Deus é a única presença e o único poder. Deus está presente comigo neste instante. Deus é a única presença real. O resto é apenas sombra. Deus é perfeito e Deus só ocasiona o bem perfeito. Deus jamais provoca doenças, problemas, acidentes, tentações ou morte. Tampouco autoriza tais coisas. Somos nós que nolas infligimos com os nossos pensamentos inadequados. Deus, que é o bem, só pode causar o bem. A mesma fonte não pode jorrar águas doces e amargas. Eu sou um espírito divino, sou filho de Deus, vivo em Deus e nele tenho o meu ser. Nada temo, pois. Vivo imerso na paz de Deus e tudo me vai bem. Não temo as pessoas, não temo as coisas, não temo as circunstâncias e não temo a mim mesmo, pois Deus está comigo. A paz de Deus enche minha alma e não tenho medo. Permaneço na presença de Deus e medo algum poderá afetar-me. Não temo o passado, não temo o presente e não temo o futuro, pois Deus está comigo. O Deus eterno é a minha morada e lá estão os sempiternos braços. Nada poderá afetar-me, apenas a ação direta de Deus. E Deus é caridade. Que Deus nos abençoe. Um beijo, um abraço fraterno, que possamos viver o melhor no nosso tempo presente. Que assim seja, graças a Deus.